Olá a todos, meu nome é Frederico Freire Martins, eu sou graduando do curso de enfermagem da Universidade Federal da Paraíba e eu vou apresentar o trabalho Uso de método de comunicação pelo enfermeiro para sistematizar a transição do cuidado, revisão integrativa. O trabalho foi orientado pelo professor mestre Gerson da Silva Ribeiro e teve como membros da banca examinadora a professora doutora Cleide Rejane Damaso de Araújo e a professora mestre Rafaela Domingos da Cunha. Primeiramente, nós vamos situar o nosso trabalho no campo da comunicação em saúde, né? A comunicação e a saúde são campos de conhecimento distintos, mas que constantemente se tocam, né, em diversos espaços e aspectos, né? E um desses espaços onde acontece essa convergência, essa intersecção entre os campos da comunicação e da saúde é o ambiente do cuidado, né? Onde nós queremos chamar atenção para o ambiente hospitalar. É um ambiente que tem uma dinâmica, né, com uma rotatividade muito grande de profissionais, de pacientes, de acompanhantes, e em muitos momentos da prestação de cuidados, da assistência, o profissional, o enfermeiro, precisa lidar com informações críticas, informações sensíveis acerca da situação de saúde de um paciente, né, e ele precisa utilizar essas informações de forma mais contextualizada, organizada, a fim de evitar que a informação desqualificada possa resultar em descontinuidade da assistência ou até mesmo em eventos adversos que possam prejudicar o paciente. Um desses momentos é a transição do cuidado, né? A literatura aponta que a transição do cuidado ela pode acontecer comumente na passagem do plantão, né, entre um profissional e outro, mas também na transferência de um paciente de um setor para outro do hospital, ou até mesmo entre instituições de saúde. Alguns autores apontam também que essa transição do cuidado também ocorre quando o paciente recebe alta, né? E ele sai dos cuidados da equipe e passa a ser cuidado pela família, né, em sua casa. Então, esse momento de transição do cuidado, essa passagem de plantão, é considerado um momento crítico, relevante, de extrema importância, onde o uso dessas informações críticas, o repasse dessas informações críticas precisa ser feito de forma estruturada, né? Então, esse cuidado, né, em usar a comunicação estruturada para repassar essas informações importantes de modo mais fidedigno e onde o profissional foque realmente naquilo que importa, vai ter implicações diretas na segurança do paciente, né? Não à toa, a comunicação efetiva ela é a segunda meta internacional de segurança do paciente proposta pela OMS. Dentro desse contexto, nós temos o SBAR, né? O SBAR é uma ferramenta de comunicação estruturada que foi adaptada do meio militar, né, da aviação, para os serviços de saúde, e cada bloco do mnemônico corresponde a uma etapa, né, da comunicação. O bloco S diz respeito à situação, o B, a breve história, né, uma história sucinta, o bloco A, a avaliação, e o bloco R, recomendações. Então, dentro do bloco S, o profissional de enfermagem ele vai identificar o paciente, o motivo da internação ou do procedimento realizado. No bloco B, ele vai informar a história do paciente, né, medicamentos em uso, alergias, resultados de exames relevantes. No bloco A, ele vai trazer as impressões clínicas com base no exame físico, né, presença de dispositivos médicos, preocupações, e nesse bloco ele também vai inserir os diagnósticos de enfermagem que ele, porventura, tenha identificado, né, nesse paciente durante o seu exame. O bloco R é o bloco de recomendações, ele vai indicar os cuidados específicos, né, as intervenções para aquele paciente e as recomendações, né, pendências, enfim. Para fundamentar mais o nosso trabalho, né, na literatura, nós trazemos aqui, né, que a segurança do paciente e a relação desta segurança do paciente com a comunicação eficiente no ambiente do cuidado são fenômenos já observados e estudados há algum tempo, né? Então, nós temos aqui um estudo de 2014 que analisou 263 relatórios de não conformidade e apontou que 71% dos eventos adversos que continham nesses relatórios, eles evidenciavam falha de comunicação.
Um outro estudo de 2019, ele foi realizado em enfermarias de clínica cirúrgica, onde cada um desses setores tinha a sua metodologia própria de passagem de plantão, né? Não havia uma padronização. Então, esse estudo mostrou que 87% dos participantes mencionaram omissão de informações relevantes durante essa transição do cuidado, durante essa passagem de plantão. Então, assim, diante da problemática evidenciada e utilizando o acrônimo PICO, População, Interesse e Contexto, nós elaboramos a seguinte questão norteadora. Considerando a importância da comunicação assertiva para a tomada de decisões pelo enfermeiro, como o uso da ferramenta SBAR pode melhorar a comunicação da equipe de enfermagem durante a transferência de responsabilidade pelo paciente e, consequentemente, a segurança do paciente no ambiente do cuidado, conforme as principais bases de dados eletrônicas. O nosso trabalho, né, como já foi dito, é uma revisão integrativa da literatura, onde nós fizemos uma pesquisa nas bases de dados BDINF, LILACS, Medline, PubMed e Sinal. Utilizamos os descritores em ciências da saúde, DEX, comunicação, enfermagem, continuidade da assistência ao paciente, transferência de responsabilidade pelo paciente e segurança do paciente. No Medical Subject Readings, Communication, Nursing, Continuity of Patient Care, Patient Handoff, Patient Safety. Descritores controlados, Sinal, Communication, SBAR Technique, Patient Safety. E combinamos, né, com o operador booleano-end. Ainda nessa parte de métodos, né, seguimos as recomendações da literatura, né, para dar rigor às revisões integrativas, né, e nós iniciamos com a primeira etapa, onde foi feita a identificação do problema e a formulação da questão norteadora. Na segunda etapa, né, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão, né, dos artigos que comporiam o corpus amostral. Na terceira etapa, foi feita a identificação dos estudos, né, foram utilizados os softwares gerenciador de referências Mendeley e o software Ryan para revisão, né, revisão integrativa. A quarta etapa foram a categorização dos estudos selecionados, né? E aí nós categorizamos os níveis de evidência dos estudos, seguindo o que diz a Agency for Healthcare Research and Quality dos Estados Unidos. E a quinta etapa foi a interpretação e análise dos resultados obtidos, a sexta etapa a apresentação. Então aqui à direita nós temos o fluxograma, né, da Prisma, que traz o percurso da pesquisa, os achados, né, a quantidade de artigos e como foi que nós fizemos a seleção. Então, as pesquisas retornaram um total de 931 artigos, destes, 83 foram excluídos pelas ferramentas digital por apresentarem duplicidade, e 841 ficaram, né, para que nós pudéssemos fazer a análise de título e resumo. Esses 841 foram descartados, né, por não corresponderem aos critérios de inclusão e exclusão. Muitos traziam relação com segurança do paciente, comunicação em saúde, mas não com o SBAR em si. Então, o nosso corpus amostral ele foi composto de 7 artigos, né? E aí esses 7 artigos, 57% desse nós categorizamos como nível de evidência 3, 29% nível de evidência 4 e 14% nível de evidência 5. Esses estudos eles foram realizados no Brasil, Portugal, Israel, Índia e Austrália, e em setores como UTI, geral e coronariana, serviço de emergência e centro cirúrgico. Isso mostra que o SBAR ela é uma ferramenta versátil, né, que pode ser adaptada a qualquer contexto ou qualquer realidade em qualquer setor de um serviço de saúde. Então, como resultados de discussão, nós trazemos aqui, né, um dos estudos nos mostrou que 78% dos enfermeiros que foram entrevistados relataram dificuldade em organizar a informação a ser transmitida, né, principalmente quando essa informação diz respeito a pacientes com histórico de saúde mais complexos, e afirmaram já ter tido a necessidade de contactar a enfermeira do turno anterior para obter mais informações. O mesmo estudo ele mostra que, após o advento da técnica SBAR, né, permitiu ao profissional a organização das informações de forma lógica. Um outro estudo mostra que a quantidade de membros da equipe que relatou falta de informações significativa durante as transferências de paciente passou de 31,8% para 2%, isso no pré e no pós-implantação do SBAR.
Um outro estudo traz que a sistematização da passagem do plantão permite melhor organização do tempo de assistência de enfermagem, pois a ferramenta contribui para uma melhor tomada de decisão, né, uma tomada de decisão rápida, e também ela reduz o tempo de passagem de plantão. Os estudos também trazem que a comunicação ela é mais eficiente quando envolve o registro padronizado, né, e não apenas essa transmissão verbal de dados, e que a segurança do paciente ela é reforçada quando a padronização dos procedimentos não deixa margem para que o profissional decida se deve ou não fornecer certas informações e impressões. Como considerações finais do nosso trabalho, né, nossa revisão integrativa evidenciou a importância da ferramenta SBAR na transição do cuidado, apontando que em todo o mundo há um incentivo ao uso de ferramentas e métodos para a sistematização da transição do cuidado. Né? Então, assim, nós concluímos que a comunicação efetiva é importante para evitar eventos adversos na transição de cuidados. A sistematização da transição do cuidado aperfeiçoa a comunicação da equipe. O SBAR e as suas derivações são indicados como uma importante ferramenta para sistematizar a transição do cuidado. A implantação do SBAR ela requer treinamento, capacitação permanente da equipe, e requer também contextualização da ferramenta, né, que necessita ser adaptada para atender à realidade dos diferentes serviços, diferentes setores. Né? Como nós vimos, trata-se de uma ferramenta versátil, né, que se adapta a diferentes situações, foi trazida do meio militar para a saúde, então ela é facilmente adaptável, mas a sua implantação demanda ações gerenciais que envolvem educação dos profissionais para o uso da ferramenta, né, aplicação no seu dia a dia para que ela possa trazer os resultados positivos que nós vimos, né, ao longo da apresentação com relação a essa passagem, essa transição de cuidado, essa passagem de plantão mais contextualizada, mais focada nas informações que realmente importam. Então, nós queremos finalizar nossa apresentação agradecendo à professora da disciplina TCC2, agradeço também ao meu orientador e aos membros da banca examinadora do trabalho e muito obrigado a todos que assistiram aqui até o final.